Capítulo 32. Sobriedade e o ambiente externo. Ultimamente passei a vivenciar e apreciar a diferença entre abstinência e sobriedade. Já mencionei que usuários de substâncias não conseguem imaginar sua vida sem droga. Como seu vício oferece um substituto bioquímico para o amor, para a conexão, para a vitalidade, para a alegria, pedir que abandonem seus hábitos é exigir que abram mão de experiências emocionais que fazem a vida valer a pena para eles. Anne, professora universitária, 43 anos, moradora de Vancouver, alcoólatra, bebeu álcool pela última vez dia 17 de março de 91. Ela frequenta o Alcoólicos Anônimos desde então. Ficou claro que eu precisava parar de beber, recorda ela. Por um lado eu pensava, não tem como porque, se eu parar de beber, como é que eu vou transar? Como eu vou socializar? Como vou dormir? Como vou fazer qualquer coisa? Eu não conseguia me imaginar vivendo sem beber. Eu achava que a bebida me ajudava, mas a natureza da negação é justamente essa. A pessoa acha que o vício está melhorando sua vida, está satisfazendo uma necessidade afetiva básica. Fecha aspas. Um viciado comportamental como eu passa por um problema muito parecido. Meus vícios, o consumo, a compra de CDs ou o excesso de trabalho, workaholic, servem para preencher um vazio. A ideia de simplesmente dizer não faz com que eu me sinta completamente perdido. Racionalmente, eu sei que abandonar esses padrões compulsivos seria bom para mim em todos os sentidos. Mas isso não significa muito para o mecanismo emocional impaciente que gera esses impulsos e comportamentos. Há duas maneiras de se abster de substâncias ou de comportamentos compulsivos. Escolher outra coisa que tenha um valor maior para você. Ou dois, se obrigar a ficar longe de algo nocivo, mas que você deseja muito. Esse segundo tipo de abstinência, apesar de exigir força e paciência, ainda pode ser vivenciado de forma negativa e abriga um perigo escondido. O ser humano tem uma aversão inata à ideia de obrigação, uma resistência automática a tudo que é coerção, que meu amigo Dr. Gordon Neufeld chama de contra-vontade. A contra-vontade é acionada sempre que uma pessoa se sente controlada ou pressionada a cumprir as ordens de alguém, inclusive de si mesma. Seus efeitos podem ser observados em interações humanas, apesar de ser mais nítida nos nãos automáticos de crianças imaturas. É algo que também notamos em adultos. Nada evoca resistência de forma mais eficiente do que alguém nos proibindo de fazer algo, mesmo quando essa proibição parte de nós mesmos. A frustração e a resistência induzidas pela abstinência costumam fazer com que o processo do vício desperte em outra área. Você precisa cortar sua droga preferida, diz Anne. Mas se fizer isso, vai conseguir se cuidar. Mesmo assim, quando eu parei de beber, comecei a comer feito uma louca e engordei. Também passei a ser mais ríspida com os meus filhos do que eu era na época em que eu bebia. Enquanto a pessoa tiver uma necessidade de tranquilizar a si mesma, ou sob a perspectiva bioquímica, de acionar liberação de dopamina no cérebro, um vício pode substituir automaticamente outro vício. Muitas pessoas começam a comer de forma compulsiva, por exemplo, quando tentam parar de fumar. Mas é claro que para mim ainda era melhor comer muito do que beber, acrescenta Anne. Podemos dizer que no meu caso, a comida funcionava como uma espécie de redução de danos. Considerando que minhas compulsões nunca foram por drogas, eu poderia facilmente trocar uma compulsão por outra, sem jamais reconhecer o processo do vício subjacente a todas elas. Mas para mim foi muito empoderador começar a apreciar a sobriedade como algo diferente da mera abstinência. Pude mudar meu foco para algo positivo, algo que me trouxesse leveza, que não parecesse para mim um dever, uma obrigação, que me permitisse sentir alegria sem recursos artificiais externos. Para mim, sobriedade significa ser livre da compulsão interna e viver de acordo com os meus princípios. Ao contrário da abstinência, não sinto que a sobriedade seja uma restrição,
A sobriedade é um livramento. Não digo que estou completamente sóbrio. Digo que reconheço e valorizo a percepção consciente. Outro termo para a sobriedade. Isso me traz uma empolgação mais genuína que o vício em compras ou as massagens no ego a que dediquei tanto tempo e energia no passado. Ao escolher a sobriedade, não estou evitando algo nocivo, mas me imaginando tendo a vida que valorizo. O significado de sobriedade é diferente para cada pessoa. Em todos os casos, porém, é a pessoa quem está no controle e não mais o vício. No fim das contas, o objetivo de todos os programas de 12 passos, como no caso do Alcoólicos Anônimos, não é abstinência, é a sobriedade. Quais eram minhas necessidades reais que eu achava que o álcool ia satisfazer? Pergunta Anne. Vínculo, harmonia, fazer parte de uma comunidade, ser amada, conseguir dar amor, sentir alegria, ser eu mesma. O que aprendi no Alcoólicos Anônimos supriu essas necessidades básicas com mais sucesso e de um jeito melhor. Já mencionei que para o processo de recuperação é essencial criar um ambiente externo que ajude a pessoa a adotar uma percepção consciente, que é a sobriedade. Para muitos viciados em drogas ou em comportamentos compulsivos, os programas de 12 passos são uma parte crucial desse ambiente revitalizado. Vejamos o método de apadrinhamento, segundo o qual um adicto deve entrar em contato com seu padrinho. Sempre que se sentir tentado a ceder ao vício, o desejo compulsivo de tomar um drink, ou de usar drogas, ou de fazer apostas, ao dar esse telefonema, ele reconhece sua impotência sobre a compulsão. Em outras palavras, ele reconhece a relativa fraqueza das partes que controlam seus impulsos no seu córtex cerebral. Até esses circuitos funcionarem por conta própria, o padrinho agirá como seu regulador, conversando com o adicto para afastá-lo da compulsão. Falar sobre o desejo previne a consumação do desejo. Apesar de não servir para todo mundo, como tudo na vida, para muitas pessoas, os programas de 12 passos são o melhor ambiente de cura disponível. Eles têm seus defeitos, é claro, e podem se tornar viciantes por si sós. Por serem instituições humanas, podem acabar dando espaço para fofocas e pessoas aproveitadoras. Mas já salvaram mais vidas no sentido figurado e no literal também, do que tratamentos médicos para vícios, fármacos, né? Se não me alongo sobre eles, é por falta de experiência pessoal. Esses programas já foram muito bem descritos sobre várias perspectivas, histórica, psicológica, prática pessoal, religiosa e espiritual. Li livros muito esclarecedores sobre os 12 passos, escritos sob a ótica cristã, sob a ótica budista e mesmo sob a ótica taoísta. Acontece que não escolhi um programa de 12 passos para mim. Não houve nenhum motivo específico, só senti que não me encaixava, apesar da experiência positiva, na única reunião que fui. E admito que tenho dificuldade de me comprometer com qualquer tipo de programa a longo prazo. Mesmo assim, achei muito útil tudo que aprendi sobre os 12 passos. Incentivo qualquer um que esteja lidando com algum tipo de vício a pesquisar sobre esses grupos, mesmo que não tenha interesse em participar deles. Pouco tempo atrás, fui confrontado com o fato de que as compulsões vinham impregnando profundamente a minha vida e afetando outras pessoas ao meu redor. Cedo ou tarde, muitos viciados passam por isso. Sou conhecido por sempre me atrasar, para o trabalho, para reuniões e encontros de família. Eu costumava colocar parte da culpa no TDA, porque uma das características do transtorno de déficit de atenção é a dificuldade em administrar o tempo. Numa tarde de sexta-feira, setembro de 2006, eu estava no meu carro esperando a balsa em Cortes Island. Essa ilha na costa da Colômbia Britânica abriga o Hollyhock, um espetacular espaço de encontros à beira-mar, onde muitas pessoas vão para participar de programas e seminários, ou para descansar e recuperar suas forças. Eu tinha acabado de coliderar um workshop de 5 dias sobre saúde física e mental. Enquanto observava a balsa se aproximando, eu me banhava na gratidão calorosa expressada pelos participantes, que, segundo muitos me disseram, tiveram revelações transformadoras
e um despertar de vitalidade. Minha cabeça estava cheia de pensamentos do tipo, como sou legal. Então abri meus e-mails. O primeiro era de Susan Craig, coordenadora de saúde de Portland. Uma mensagem explodindo de raiva e frustrações acumuladas. Na semana que eu passara fora, uma médica havia me substituído e ela chegava na hora todos os dias. Como fazia diferença, escreveu Susan, ter um médico pontual. Eu e Kim não precisamos mais ouvir as reclamações dos pacientes na sala de espera todo santo dia. Você é quem chega atrasado, mas é a nós que eles perturbam. Ela me lembrou as muitas promessas que fiz de parar com os atrasos e do meu completo fracasso em cumpri-las. Você só faz isso porque eles são drogados e você acha que nenhum drogado vai se importar. Você usa a desculpa de que está ocupado demais escrevendo seu livro sobre vícios, mas age assim há anos, muito antes de sonhar em começar a escrever esse livro. As palavras pareciam tremer de raiva enquanto eu as lia na telinha na minha mão. Minha reação inicial foi raiva, a maneira que a mente viciada encontra de resistir à vergonha, mas apenas por um instante. Logo permiti que sentimentos de vergonha me inundassem, sem resistir a eles, nem deixar que me abalassem, e senti alívio. Os imperadores romanos, quando seguiam numa procissão triunfante com os espólios de guerra, e os prisioneiros seguindo na frente em meio a multidões que comemoravam, mantinham um escravo às suas costas na carruagem, encarregado de sussurrar em seu ouvido a intervalos regulares: Tu és um mortal. A vida encontra maneiras de transmitir essas mensagens quando mais precisamos. Susan me fizera um favor ao me abrir os olhos para o que acontecia na ausência da sobriedade e da integridade. Além de outra característica do transtorno de déficit de atenção, meus atrasos habituais representavam 3 fatores que também expressavam o processo do vício. 1. Impulsividade. Eu simplesmente continuava fazendo qualquer coisa que capturasse minha atenção, em vez de tentar chegar na hora certa. 2. Inconsequência. Esquecer de pensar no futuro, nas palavras do psicólogo Russell Barkley. E 3. Falta de consideração pelas outras pessoas. Ficou bem claro que o processo do vício e a visão de mundo que o acompanha havia poluído minha vida muito mais do que eu imaginara. O vício trata-se basicamente do eu, mas do eu inconsciente e inseguro, que a todo momento pensa apenas nos próprios desejos imediatos e acredita que precisa se comportar assim. Em todos os casos, o processo é gerado por necessidades não saciadas da criança pequena e indefesa, que parece precisar de uma autoobsessão constante para sobreviver. Ela então constrói sua vida ao redor de um mito, de que não pode contar com um ambiente protetor. Esse ambiente sequer existe, ou pelo menos é nisso que ela acredita profundamente, de tão ferida que foi no início de sua vida. A mente de uma pessoa viciada é assolada pela preocupação incessante, acalmada apenas pela substância ou por uma atividade compulsiva. A fome e o impulso urgente de satisfazê-la estão sempre presentes, não importam as circunstâncias. Minha família já observou que quando como, a menos que eu preste atenção, meu hábito é me curvar sobre o prato e enfiar a comida na boca, como se ela estivesse prestes a desaparecer. No entanto, só houve uma época na minha vida em que eu passei fome ou sofri privações, durante meu primeiro ano no gueto judeu de Budapeste, ocupado pelos nazistas. E isso foi suficiente para programar o meu cérebro com a imagem de um mundo incerto, implacável e indiferente. Uma vez programada, a mente viciada cria um mundo de vazio, em que é preciso lutar por cada migalha de nutrição e estar sempre atenta a cada oportunidade de conseguir mais e mais. O viciado não conseguiu sair da fase da infância chamada de narcisista, narcisismo primário, Período em que o ser humano, inexperiente, acredita que tudo acontece por causa dele, com ele e por ele. Seus desejos egoístas são seu único ponto de referência. Conseguimos passar por todos os estágios de desenvolvimento,
quando as necessidades de cada etapa são supridas completamente. Só assim o cérebro consegue se desapegar. A mente viciada, por outro lado, nunca se desapega. O e-mail esclarecedor de Susan chegou no momento em que eu me sentia seguro o suficiente para recebê-lo. Quando eu não negaria sua verdade, nem seria inundado pela vergonha. Eu tinha acabado de ensinar e demonstrar a curiosidade compassiva para os participantes do workshop. E veja só que coisa, parte da mensagem havia sido absorvida por mim. Agora, enquanto eu aplicava o meu próprio comportamento, enxerguei minha falta de pontualidade crônica não como uma falha de caráter pela qual devesse me martirizar, nem como um incômodo insignificante, mas como uma outra tentativa da minha mente viciada de manter sua ilusão de liberdade e controle. Abre aspas, ninguém me diz o que fazer, nem quando, fecha aspas. E é claro, aquele era um sinal da minha persistente recusa em ser responsável, que é outro traço da mente viciada. Encarando as coisas dessa forma, consegui me desapegar. Assim que cheguei em casa, respondi. Obrigado pela mensagem muito clara. Há pouco que eu posso dizer para me justificar, já que você está completamente certa. A única acusação que não procede é que eu me comporto assim porque os pacientes são drogados. Basta perguntar à enfermeira do meu antigo consultório e ela vai lhe dizer que eu era igualzinho quando atendia pacientes na minha clínica particular, mas eu sei que isso não é desculpa. Entre um dos muitos motivos para meus atrasos estavam as paradas nas Sicoras, a loja que ele era viciado em comprar CD, pela manhã ou na hora do almoço. Eu cedia aos meus vícios de consumo em vez de tratar meus pacientes viciados. Meu e-mail para Susan continuou assim. Já fiz tantas promessas que fazer outra agora não significa mais nada, então serei mais prático. Na segunda-feira, prometo chegar aí às 9h30. Levarei 10 cheques assinados, sem data, de $100 cada, para Portland Hotel Society. Todo dia que eu me atrasar 1 minuto, pode preencher a data em um dos cheques e depositá-lo. Se os 10 acabarem, levarei mais 10. Mais uma vez, obrigado. Lamento profundamente pelo trabalho e frustração que causei a vocês e pela inconveniência aos nossos clientes. Essa troca de e-mails aconteceu em setembro de 2006. Em maio de 2007, Susan já tinha depositado 9 cheques. O clima na clínica estava melhor. Tive o prazer de encarar meus clientes sem mais o peso da minha vergonha. E os meus colegas não precisavam mais compensar o meu atraso e disfarçar o ressentimento que eles sentiam. Como são doces as recompensas da sobriedade. Assumi a responsabilidade. Os cheques não são uma forma de me punir. São um modo de construir uma estrutura que me ajude a permanecer sóbrio. Eles não seriam necessários se eu tivesse autocontrole. Eu simplesmente chegaria na hora. Para mim, eles me ajudam, como um padrinho ajuda o novato num programa de 12 passos. Para Alcoólicos Anônimos, né? Pela manhã, quando sinto ânsia de continuar escrevendo no computador, fissura, né? Ou pedalando na bicicleta ergométrica, pensar no dinheiro que eu vou perder me lembra das minhas responsabilidades e me ajuda a regular meus circuitos cerebrais de controle de impulsos. É o córtex pré-frontal. Essas estruturas criam um ambiente externo que favorece a percepção mental e a responsabilidade. E todos os viciados precisam disso. Outra estrutura mental com que me comprometi foi sempre falar a verdade. Mesmo antes de parar de consumir CDs, por exemplo, passei meses sem mentir mais sobre as minhas compras. Ao chegar em casa com uma nova aquisição, eu contava para Rai, minha mulher. Minha curiosidade compassiva descobriu que eu não tinha nada para esconder. Eu não tinha matado ninguém. Eu só tinha comprado um monte de discos de música clássica. A compulsão perde poder e força quando ela é exposta. Minha ânsia de fazer compras, de consumir, diminuiu. E minhas visitas ocasionais à loja não evocavam mais uma fissura incontrolável de voltar no mesmo dia ou no dia seguinte, que era outra liberdade que eu saboreava. Música sem culpa. Meu conselho para qualquer um
que tenha comportamentos compulsivos é começar a falar a verdade. Se você não estiver pronto para abandonar seu comportamento, então tente mantê-lo à vista de todos. Conte ao seu parceiro ou parceira, aos seus amigos, o que é que você está fazendo. Não esconda nada, pelo menos você não sentirá vergonha de ter mentido. É melhor ficar mal aos olhos de quem você ama do que piorar ainda mais sua opinião sobre si mesmo. Certa vez me comprometi a não comprar mais novos CDs por 2 anos. Dei para a Rai, como garantia, 3 cheques assinados e sem data, cada um de $10.000. Em vez de me sentir frustrado por qualquer desejo não saciado, descobri uma liberdade bem mais satisfatória ao não permitir que o vício estragasse minha vida. E encontrei outra vantagem. Assim como o vício permeia todas as áreas da vida, o mesmo acontece com a sobriedade. Conforme nos tornamos menos presos ao vício, também ficamos mais calmos e menos apegados a outras coisas que não importam tanto quanto a gente acostumava acreditar. Nossas respostas se tornam menos automáticas, menos rígidas. Sem motivo para sermos tão autocríticos, paramos de tentar achar problema nos outros. Percebemos que as coisas não precisam sempre acontecer do nosso jeito para que a gente possa conseguir aproveitar a vida. Eu não estou sugerindo aqui que todo viciado deva escrever cheques para o seu parceiro, para os seus colegas de trabalho. O meu método específico não serve para todo mundo, mas todo viciado pode encontrar sua forma de criar estruturas apropriadas. Tudo depende das circunstâncias individuais, das escolhas e da criatividade de cada um. Também é óbvio que muitas pessoas com vícios em drogas ou vícios comportamentais encaram desafios muito maiores que os meus. Qualquer um, porém, que tenha conquistado a sobriedade, sabe que nenhum prazer passageiro chega perto da paz que você alcança pela sua integridade. Muita gente acha que comprometimento é uma forma de restrição. Não é, é uma fonte de alegria. Quando você cumpre sua palavra, você sente que está no comando de você mesmo. O que controla a sua vida são seus valores, suas intenções, e não mais uma compulsão automática gerada pelo passado. Essa emancipação é muito mais importante que uma liberdade ilusória de obedecer a um impulso qualquer que apareça de repente. Mas atenção, para se comprometer e se sentir livre ao mesmo tempo, você precisa dar esse passo por espontânea vontade. Então não faça promessa só porque você se sente na obrigação de agradar a alguém. Se você não souber dizer não para as expectativas alheias, o seu sim não terá autenticidade, por melhores que suas intenções sejam. E foi isso que eu aprendi. Falar a verdade também fará com que você se torne mais ciente do impacto do seu comportamento sobre os outros. Algo que os programas de 12 Passos, os Alcoólicos Anônimos, chamam de fazer um inventário. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, diz o 4º passo do Alcoólicos Anônimos. Para o viciado, para o alcoólatra, não há substituto para o inventário moral. Escreve o professor de meditação, músico e alcoólatra em recuperação Kevin Griffin, em seu livro sobre o budismo e os 12 passos. Ele diz: a parte estranha sobre o inventário é que para mim era uma admissão de que eu tinha um poder no mundo. O poder de magoar os outros, algo que eu nunca tinha reconhecido até então. Além de me eximir de responsabilidade, eu também costumava negar que os meus atos ou palavras podiam afetar as pessoas que eu amava. Então, apesar das lembranças dolorosas, o simples fato de admitir que eu tinha magoado alguém me foi empoderador. Na verdade, o inventário é uma revisão de velhos karmas. Fingir que a nossa existência não afeta os outros é negar o karma, negar o comportamento, né? Negar que cada ação sua tem uma reação. Fingir que causa e efeito não estão o tempo todo em jogo. Essa análise cuidadosa do passado nos obriga a reconhecer o nosso karma. Quando enxergamos como nossos atos machucam os outros e a nós mesmos, ficamos mais cuidadosos no presente. Quando enxergamos nossos padrões destrutivos de pensamento, de palavra, de comportamento, começamos a mudar.
a desatar esses hábitos, a nos comportar de um jeito que não exija novos inventários. Fecha aspas. Algo aconteceu comigo no primeiro encontro do Alcoólicos Anônimos, recorda Anne, professora universitária de Vancouver. Leram o 10º passo do programa de 12 passos, que é continuar fazendo um inventário moral de si mesmo todos os dias. Isso fez sentido e dava para sentir uma mudança imensa acontecendo dentro de mim. Na hora eu pensei, que ideia brilhante, senti esperança, como se oportunidades se abrissem. Gostei do pragmatismo da abordagem. A ideia era que, analisando minha consciência todos os dias e contabilizando perdas e ganhos, eu conseguiria manter minha culpa num nível baixo. E quando não nos sentimos muito culpados, quando conseguimos nos aceitar, fica mais fácil nos manter longe de substâncias que prometam aplacar a dor, que no meu caso, longe do álcool. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, admitíamos prontamente, diz o 10º passo. Ao incorporar essa autoanálise tão responsável à nossa rotina, reconhecendo o impacto do nosso comportamento sobre os outros, diminuímos o fardo kármico, ficamos mais leves e mais livres, sentimos menos necessidade de fugir para o vício. Criar estruturas externas para apoiar a recuperação também envolve evitar ambientes que sirvam de gatilho para pensamentos e sentimentos compulsivos. Esses gatilhos podem variar de pessoa para pessoa e para cada vício, mas sempre têm o poder de acionar a compulsão, seja uma droga, uma substância química ou um comportamento compulsivo. Então, alguém que esteja parando de fumar, por exemplo, e associa cigarro a uma cerveja no bar com os amigos, vai ter que ficar longe desse tipo de ambiente. No meu caso, quando a minha vontade de comprar CDs vinha com tudo, era muito difícil resistir. No entanto, evito ficar lendo resenhas de discos na internet e ouvindo música clássica o tempo inteiro. O vício do cara em consumir. Quando levo o cachorro para passear, agora posso me concentrar em apenas estar presente, atento à experiência sensorial do momento. Em outras palavras, eu evito pensar em música a cada segundo. Para estabelecer um ambiente de cura, também é preciso eliminar aquilo que é tóxico, ou seja, o estresse que aumenta a compulsão e aciona as fissuras. Mais uma vez, precisamos ir além da abstinência e encarar as coisas sob uma perspectiva mais ecológica e sustentável. Isabela, guatemalteca de 20 e tantos anos, casada, mãe de 3 crianças pequenas, veio se aconselhar comigo. Ela era compulsivamente adúltera e não conseguia controlar nem admitir seu vício em sexo. Sentia-se paralisada pela obsessão que a envergonhava e que considerava destrutiva para sua família. Seguindo o comportamento típico de outros viciados, ela fazia muitas críticas a si mesma. Será que seu comportamento sexual não desempenha uma função específica na sua vida? Perguntei. Será que não está ajudando você, no fundo, a suportar uma situação que, do contrário, a deixaria muito infeliz? Talvez existam elementos estressantes na sua vida que você ainda não tenha percebido nem enfrentado completamente. Talvez você esteja usando sua sexualidade como uma forma de se entorpecer e aliviar um estresse temporário. Meu comentário abriu as porteiras do desabafo. Ainda na adolescência, Isabela começou a se relacionar com um homem por quem nunca tinha sido apaixonada e com quem acabou se casando por uma leve sensação de culpa e responsabilidade. Ela passou a sentir que ele a controlava financeiramente e limitava sua expressão artística. Quando seu segundo filho nasceu, Isabela desistiu da sua bem-sucedida empresa de design de joias e começou a se sentir dependente e ressentida. Também suspeitava que o marido se sentisse atraído por homens, apesar de nunca terem conversado sobre isso com franqueza. Em resumo, ela vivia sobre uma tremenda tensão emocional. Falei que, se ela não lidasse com esse estresse na própria vida, continuaria sendo tentada pelo vício. Na melhor das hipóteses, conseguiria cessar suas compulsões sexuais, mas pagaria um preço, com depressão ou outro vício. Os vícios se intercalam, se substituem. E ela, de fato, já estava preocupada
com seu consumo excessivo de maconha, que ele tinha se intensificado muito nos últimos 6 meses. Então, o estresse é uma parte significativa da ecologia do vício. Revisemos rapidamente o que aprendemos sobre ele. 1. Estressores são gatilhos externos para uma reação de estresse fisiológico, uma espécie de redemoinho de descargas hormonais e nervosas que envolvem praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo. 2. Os estressores mais potentes são o descontrole e a incerteza em áreas que são importantes na sua vida: relacionamentos, trabalho, finanças, equilíbrio psicológico. 3. O estresse interage de forma intensa com a biologia do vício no cérebro. 4. Estresses como a sensação de isolamento emocional ou submissão mudam o cérebro e aumentam a necessidade de fontes externas de dopamina, isto é, aumentam o risco de vício. 5. O estresse é um dos principais gatilhos para o uso de substâncias químicas e outros comportamentos compulsivos, e o gatilho mais previsível para recaídas. E 6. Os hormônios do estresse podem por si só se tornar viciantes. A gente fica viciado até em hormônio de estresse. O vício costuma ser uma tentativa equivocada de aliviar o estresse, mas equivocada apenas ao longo do tempo. A curto prazo, substâncias e comportamentos compulsivos funcionam sim como tranquilizantes. A abordagem ecológica para a recuperação precisa, portanto, lidar com as fontes desse estresse. É impossível esfriar o circuito do cérebro viciado se o deixarmos aquecer pelo estresse crônico. No caso de Isabela, como no da maioria das pessoas, os estressores não eram apenas circunstâncias objetivas, mas uma série de comportamentos e percepções que evocavam e aumentavam o estresse. Pense, por exemplo, no medo e no ressentimento que ela tentava reprimir em relação ao marido. Apesar de acreditar que ele era controlador, ela nunca expôs essa queixa. Apesar de duvidar da orientação sexual dele, ela mantinha suas dúvidas em segredo por medo de causar problemas. Apesar de querer explorar sua arte, ela se reprimia pelo medo da reprovação do marido. Como explicou o Dr. Bruce McEwan, um fator determinante para ativar a reação ao estresse é a maneira como a pessoa percebe uma situação. Somos nós que damos significado aos eventos, e isso depende da nossa história, do nosso temperamento, da nossa condição física e do nosso estado mental no momento. Assim, o grau do nosso estresse pode depender menos das circunstâncias externas em si e mais da nossa capacidade de cuidar física e emocionalmente de nós mesmos. Também podemos sentir estresse crônico devido a crenças entranhadas de como deveríamos ser. Algumas pessoas, por exemplo, não conseguem dizer não para exigências de trabalho ou para expectativas emocionais do parceiro, dos filhos adultos ou mesmo de outros parentes. Algo acaba pagando o pato, e esse algo, quando não é nossa saúde física, costuma ser o nosso humor ou nossa paz de espírito. O vício surge então como uma espécie de antídoto. Encarar o vício como o único problema é ignorar o contexto, que agiu como um gatilho para chegar no vício. Para os seres humanos, os estressores costumam ser emocionais. Então, qualquer pessoa que queira superar um vício precisa olhar com sinceridade e clareza para os estressores emocionais que engatilham suas compulsões. Não importa se esses estressores surgem no trabalho, no casamento ou em outras áreas da vida. Na nossa cultura, a supressão de emoções é uma grande fonte de estresse e, portanto, uma grande fonte de vícios. A ciência nos mostra que nem em roedores se pode ignorar a relação entre emoções e equilíbrio mental. Em seu laboratório na Universidade da Califórnia, em Berkeley, doutora Marianne Diamond observou que ratos tratados com carinho e amor apresentavam uma aptidão maior para solucionar problemas, algo que correspondia ao desenvolvimento de conexões mais elaboradas no seu córtex cerebral. Sendo assim, escreveu a doutora Diamond, é importante estimular a parte do cérebro que inicia a expressão emocional.
Satisfazer as necessidades emocionais é essencial em qualquer idade. Mais uma vez, a superação do vício exige consciência. Consciência do que nos limita e nos estressa, daquilo que nos faz ignorar nossas emoções, restringe nossa autoexpressão, frustra nossa propensão inata à criatividade e nega nossa necessidade de conexão e intimidade. Na jardinagem não basta arrancar as ervas daninhas. Se quisermos que algo lindo cresça, precisamos criar as condições propícias a isso. O mesmo vale para a mente. Quando estamos sóbrios de verdade, olhamos de uma forma compassiva, ou seja, com compaixão, para a nossa antiga versão viciada. E como o menino Pinóquio, fitando sua versão de madeira, balançamos a cabeça e dizemos: como eu era tolo quando eu era uma marionete.